Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Linhas de Chegada. Vocês já sabem, vocês podem assistir pelo YouTube, no Jovem Pan Porto Alegre e também no Spotify pelo Linhas de Chegada. Hoje aqui trazendo inovação, algo diferente do que a gente está acostumado aqui no nosso programa, de falar com empreendedores. A gente vai falar com empreendedores, claro, mas a gente vai ver por uma perspectiva diferente. Então, quero agradecer o convite, né? Agradecer a presença, né? Vocês que aceitaram o convite. Felipe Camozzato, deputado estadual, um dos vereadores também mais eleitos aqui em Porto Alegre, né, na época quando começou, vai contar um pouquinho pra gente aí dessa trajetória. E Vicente Perrone, também grande amigo, gerente, diretor executivo do DEMAI. Então, agradeço o convite. De novo, já agradeço o convite. Não, mas eu vejo que está emocionado de ter a gente aqui. Não, isso é verdade. Ele vai ser deputado um dia e vai ser gerente também. Obrigado. Já foi gerente, vai ser gerente. Aí, ó, boa. Não, mas já está em outro patamar. Isso aí eu deixo para os que sabem fazer a coisa. É isso aí. Então... A modéstia também é uma característica dos líderes, viu? Boa. E é real, né? Eu fico nervoso aqui na presença de duas pessoas ilustres como vocês. Agradeço, então, aí, realmente, por terem aceitado esse convite de estar aqui. O que nós vamos falar hoje aqui, né? Porque o pessoal está acostumado em casa, a gente fala com os empreendedores dos desafios de crescer negócio e tudo mais, e vocês saem, né, de uma vida privada como empreendedores de sucesso que são, eu considero ainda que são, para o outro lado, de ir para o lado público. O que levou vocês a essa mudança? E isso é um pouco do que a gente fala aqui também no Linhas de Chegada, né? De pensar como, assim, o que está no nosso processo de mudança, evolução, o que faz sentido para a gente também não quer mais e por que a gente faz essas mudanças. Então vamos explorar um pouco aqui hoje. Então, se quiser, Camozzato, aí pra gente dar esse início, o que te leva, né? Conta um pouco da tua jornada empreendedora e esse processo de mudança também. Não, tá bem. Então, primeiro agradecer pelo convite. Agora sim eu posso falar, agradecer pelo convite, né? Eu tava tentando falar tua fala aí. É, uma coisa boa estar entre amigos, né? E a gente tem essa intimidade, né, Fábio? Já nos conhecemos há bastante tempo também. É o Vicente Perrone, né, mais popularmente conhecido como o Vico, né, que aliás tem uma trajetória empreendedora muito mais longeva do que a minha, né? Eu trabalhei no setor privado durante 10 anos antes de virar o balcão para o setor público. Já estou, né, mais ou menos no mesmo tempo entre um lado e outro, né? Ou seja, começa a dar uma certa coceira de estar mais do lado da política do que do lado do mercado. Você está repensando de novo aí. Onde eu estava acostumado, né, a lidar, que era muito mais racional, muito mais tangível, muito mais ativo e reativo, né? Porque tu faz uma coisa na empresa, tem uma resposta rápida do teu cliente, do teu funcionário, né? E na política não, né? Especialmente no legislativo, né? Tu falaste que eu fui um dos vereadores mais votados aí nas duas eleições, pois é. Então eu tive esse tempo de adaptação com o tempo do legislativo, primeiro numa Câmara Municipal de Capital e depois agora na Assembleia Legislativa, que apesar, né, de quem está acompanhando aqui o podcast, mas que não conhece tanto de política, existe uma diferença muito significativa entre Assembleia e Câmara, e as pessoas geralmente acham assim que a Assembleia, na verdade, é como se tivesse uma pompa maior, mais coisa e tal. E, na verdade, não. No município é que se tem muito mais legislação e se debate muito mais os temas, porque está mais próximo das pessoas. Então, o vereador acaba sendo muitas vezes muito mais acionado pela população para as pequenas coisinhas do dia a dia do que o deputado, que acaba lidando mais com organizações que têm abrangência estadual e com pautas de abrangência estadual. E essas são mais lentas para maturar, definir, etc. Então, assim, para quem tem uma certa ansiedade, que nem eu, que sou hiperativo e ansioso, a Assembleia exige um pouco mais de paciência do que a Câmara, porque demora mais para tu ver resultado. Mas a decisão de vir para o lado de cá, eu primeiro de tudo, tu falaste aí de empreendedores de sucesso, né? Eu sempre boto um asterisco quando eu ouço isso, Fábio, porque eu não sei se existe uma coisa que dê para chamar de um empreendedor de sucesso, salvo quem já está nos seus 70, 80 anos de vida, com um patrimônio muito bem acumulado e né, jogando tênis às 2 da tarde, né? Salvo esses caras, né, essas pessoas, eu acho que tá todo mundo sujeito a dar certo, dar errado, dar certo por um tempo, dar errado por outro tempo. Perfeito. Ou tudo aquilo que construiu daqui a pouco virar o jogo e desmoronar esse castelo de cartas, né? E aí tem grandes cases de empresas que eram super bem-sucedidas, eram empresários de sucesso e que da noite pro dia viraram grandes fracassos, né? Porque não souberam se adaptar. Eu acho que essencialmente a característica do empreendedor que consegue ser mais bem-sucedido ao longo dos seus anos de trajetória é essa capacidade de sempre estar aprendendo e se adaptando ao contexto. E nesse caso, eu vim para o lado da política, talvez por não me adaptar bem ao contexto de ter que lidar com a burocracia e com a dificuldade que é empreender e lidar com o poder público. E eu não lidar bem é porque eu ficava realmente muito indignado e chegou um ponto que foi a gota d'água para mim. É o que a maioria de nós faz, né? Reclama dos impostos, burocracia, paga taxas, não funciona e tal. Só que
Pelo que eu tô vendo é isso, tu resolveu ir pro outro lado da mesa, então eu vou lá dentro mudar isso aí. Eu já reclamava de tudo isso, só que eu resolvi, cara, em vez de ficar só reclamando, será que eu não posso fazer alguma coisa a respeito? E aí foi dali que surgiu a provocação e acabou depois vindo a história de ser candidato. Porque eu nunca tinha cogitado ser candidato na vida, nunca tive familiar na política, zero. Não conhecia, não sabia nem como é que um vereador votava. Assim. É até engraçado, ainda hoje, passado cerca de 8 anos que eu estou na vida pública, com alguma frequência as pessoas vêm falar sobre alguns nomes famosos, entre aspas, na política e que eu nunca ouvi falar, sabe? Sim. Aí eu fico meio constrangido, como se eu tivesse a obrigação de conhecer, porque na verdade eu nunca tive uma conexão com a política. Sim. Eu fui acompanhar a política mesmo a partir de 2013. Olha só. Né, quando deu aquelas manifestações dos 20 centavos ali que me deu o primeiro estalo, assim, de, eu não sei o que está acontecendo aqui. E aí, claro, depois eu fui desenvolvendo. O que eu tinha antes disso, aí eu estudava bastante por conta economia. Sou administrador de formação, minha pós em finanças, e eu adorava ler, depois que eu comecei a ter as primeiras leituras, as 6 lições do Mises, li o Vícios Privados e Benefícios Públicos, do Eduardo Giannetti, que eu ganhei no aniversário de um amigo. E aí ele falava bastante sobre questões de Adam Smith, Locke, algumas outras referências intelectuais que são ligadas ao liberalismo, ao conservadorismo. Ali que eu tive um despertar. Adam Smith, né? Eu falei Adam Smith. Né? Enfim, mas ali que eu comecei a despertar para as ideias econômicas que têm relação com a decisão política. E eu só vim depois entender política mesmo quando eu efetivamente ajudei na fundação do Partido Novo. E depois no processo de ter candidaturas, se tornar candidato e ingressar na vida pública. Que essa é uma quebra, né, de um ciclo, talvez você estava dizendo, não tinha histórico familiar na política, não era o meu dia a dia, não sabia nem quem eram os políticos famosos que a pessoa falava, mas é justamente por algum motivo que pra ti ali fez sentido dizer, cara, preciso pro outro lado da mesa, e aí tu começa toda uma nova jornada, né, que é o que a gente tá vendo hoje, e quem te acompanha sabe, né, o quanto o Camozzato é defensor, né, do livre mercado, do ideal mais liberal, né, de mais dinheiro no bolso do cidadão e que ele faça aquilo que ele bem entender, né, com o seu dinheiro e não que tenha, né, o pai maior dizendo eu vou dizer aqui quanto vai pra lá, quanto vai pra cá, que é na essência o que a gente vê muito, né, da política atual. Então, bacana ver, né, esse teu processo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas também queria ouvir um pouco, né, do Vicente Perrone, falar um pouco dele já empreendedor e agora, né, nessa jornada como diretor. Bom, primeiro, um prazer enorme estar aqui, amigos queridos, né? Fábio, Camozzato, a gente que se cruza seguido aí nas agendas institucionais desde da minha entrada no setor público, né? Para mim é um pouquinho diferente a minha entrada. Eu me sinto empresário desde que eu saí da faculdade, eu tenho um histórico familiar de meus avós, meu pai sempre teve empresa privada. Quando eu entrei na faculdade em 98, na engenharia, eu já comecei a trabalhar com meu pai como, vamos dizer, dono do escritório, assim, é um escritório de engenharia econômica e financeira super pequeno, então já entro com um viés de cuidar do que estava acontecendo ali no escritório. Tive uma passagem curta pela iniciativa privada, mercado financeiro e uma empresa de elevadores aqui em Guaíba, ThyssenKrupp, e depois volto para trabalhar no IEE. Então eu entrei de só... Instituto de Estudos Empresariais, famoso já pelo Fórum da Liberdade, exatamente. Né? Então eu entrei no IE em 2002 para 2003, quando eu voltei dos Estados Unidos, fiz um intercâmbio lá em 2001 para 2002, em 2003 entrei no IE, em 2005 fui diretor e em 2006 fui convidado para ser executivo do Fórum da Liberdade. Olha então eu produzi o evento durante 7 anos, de 2006 até 2012. Eu fiz todas as edições, toda a organização, captação. Que é o maior evento liberal da América Latina, né? É, um dos maiores eventos, né? Então, ali eu conheci o mundo dos eventos. Em 2008, fui convidado para entrar numa empresa que produzia eventos, que gerava conteúdo, praticamente uma agência de produção de eventos e tudo mais. E depois disso, a gente criou alguns negócios físicos de entretenimento. Bar, restaurante, casa noturna, mais produção de eventos e tudo mais. E 2020, então fiquei nisso de 2008 até agora há pouco, mas em 2020, final de 2020, o Ricardo, que tinha sido o último presidente do IEE que eu tinha produzido o Fórum da Liberdade dele em 2012, me convida para ser secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, aqui de Porto Alegre. Ali foi um momento já de decisão na tua carreira. Foi quase que uma curiosidade, assim, vamos ver, 6 meses, daí ele dizia, ele tinha sido secretário durante 8 meses, eu falei, eu tenho um tempo aqui no mínimo de 8 meses, né, se ele ficou 8, se eu ficar 8 e um dia eu já ganhei dele, vamos dizer assim. Sempre competindo, né, o empreendedor é isso mesmo. Não brigamos antes, eu briguei, então daí foi indo, e daí a pandemia
machucou muito Uhum. os meus negócios e eu tinha diversos sócios e continuei porque o trabalho estava legal, a gente fez várias mudanças em Porto Alegre, e nisso eu fiquei na prefeitura 3 anos e meio, entre secretário adjunto, secretário titular e diretor do quarto distrito. E daí veio a enchente em maio, e daí junho, julho, por questões políticas ali, eu saio da prefeitura. E daí eu já estava me desfazendo de praticamente todos os meus negócios. 2022, 2023 e 2024 eu vendi praticamente todos os meus negócios. Que E a maioria do pessoal conhece aqui, né? É. 2, 3, assim, o pessoal situar quais são... O Complex Skate Park, o Barum Perfeito. em Atlântida, Barum Bar 2 em Atlântida, o Clube 688, a rede de lojas Tauim. Então teve alguns negócios aí que teve um certo sucesso em Porto Alegre. E daí 2024 vem a enchente, eu era diretor do quarto distrito. Então quando a gente conseguiu botar região a mais cidade, afetada de Porto uma Alegre. das regiões mais afetadas, eu saio, o prefeito pediu para eu ficar um pouco tempo no DEMAI ali, cuidando, sendo os olhos dele no DEMAI, ajudando a questão de monitoramento da enchente e tudo mais. E daí julho saio da prefeitura, fico 6 meses bolando alguns negócios privados aí, ensaiando a volta para o setor privado, e em dezembro o Melo me chama de novo. Eu mandei umas propostas para a rua, não aceitaram de imediato, e as pessoas diziam assim, ó, aceita rápido, senão o Melo vai chamar ele de volta. Aceita rápido. Não aceitaram, o Melo me Legal. chamou, daí eu aceitei o desafio. Então, foi coincidência, assim, o motivo foi coincidência, uma certa inquietude, uma certa inconformidade com... Porque eu sempre fiz a parte burocrática dos meus negócios. Uhum. Contabilidade, justiça, Seria mais da porta pra dentro, vamos dizer assim. Eu sempre fui administrativo financeiro e alguma coisa de produção, assim. Então, ali eu sentia muito a dificuldade. Em Xangri-Lá era um tipo de licenciamento, Perfeito. em Porto Alegre era outro, no Rio de Janeiro outro, São Paulo outro, e tudo, sabe, uma dificuldade muito grande em lidar, em fazer essa interlocução. Então, desde o primeiro dia eu sempre busquei conversar com os dois lados e ser um interlocutor do setor privado dentro da máquina pública e fazer com que as coisas se transformassem de dentro para fora, né? Legal. A gente sempre falava, é difícil mudar o processo, tem que acabar com o processo. Tu mudar o processo, alguém vai vir depois de ti e vai criar as mesmas dificuldades que tu tentou tirar naquela época. Então, a ideia é mudar o processo de dentro para fora e tentar melhorar um pouquinho a cidade. Que legal. Bacana ouvir vocês, e aqui escutando, eu lembrei da cena do filme Tropa de Elite, né? Que tem aquela frase do Capitão Nascimento quando ele diz... Não sei se precisa botar o pi aqui, né, pessoal? Mas o sistema é foda, né? E eu fico imaginando, Camozzato falando da ansiedade que ele tem, né? Como é que o outro lado, o pessoal que já estava no setor público de carreira, seja lá, enfim, como for, como é que eles enxergam vocês que vêm com esse viés empreendedor e dizer, cara, não, eu preciso resolver isso agora, não tem 6 meses de prazo, é rápido. Como é que eles enxergam vocês nessa entrada, quando vocês começam a trabalhar, né? E, ao mesmo tempo, como é que vocês lidam também diante desse cenário de encontrar essa morosidade, 6 meses para ter uma reunião para resolver algum ponto, enfim. Como é que é essa questão aí para vocês? A experiência que eu tive foi bem interessante, assim, que às vezes eu tento transmitir isso, porque a gente acaba que eu recebo muitas pessoas que hoje estão no setor privado, que cogitam se envolver com política, ou que resolvem se filiar no novo. Que né? vocês são essa frente que está abrindo porque essa possibilidade, né? Exatamente, porque muita gente acaba vendo, né? O Ricardo Gomes, né, que o Vico falava antes, até imagino que o próprio Vico, e tantos outros que fizeram um pouco esses dois lados, acabam, muitos amigos nossos, conhecidos, ou pessoas que seguem na rede social, acabam vindo perguntar, pô, eu queria te ouvir uma hora, como é que foi essa decisão? Se não é pra mim isso também. Agora e tal, o pessoal vai poder ver no podcast. Então, até sabe que eu tô escrevendo um livro sobre isso? Opa, sobre legal. a transição do setor privado para o setor público. Né? Bacana. Não para falar da minha experiência, mas do que eu enxergo de desafios, né? Porque eu acho que um dos motivos do Brasil estar onde está é porque existe um abismo entre esses dois mundos, né? E a gente deixou o setor privado. Eu, enquanto empresário, não me envolvia em nada. Afastou, né? Eu terceirizava totalmente para qualquer a decisão política. Eu ia lá e votava e achava que estava cumprindo a minha parte. E aí, na hora da dificuldade de fazer uma renovação de alvará, de entender um processo de licenciamento ambiental, de ter que negociar com o sindicato, aí tu realmente se defronta com a máquina pública, com a estrutura estatal, que diz como é que tu tem que administrar a tua empresa.
que diz como é que teu funcionário tem que trabalhar. Não, quem tem Alguém saber que como nunca vai administrou uma trabalhar empresa te dizendo como fazer. Exato, e quem está tomando as decisões nunca assinou uma carteira de trabalho na vida. Mas aí eu vinha de um passado, acabei não falando muito sobre trajetória, né? Mas na graduação da administração eu comecei a trabalhar com consultoria, né? Primeiro nas chamadas empresas juniores, depois eu fui trabalhar na Confederação Brasileira de Empresas Juniores e fui selecionado para um processo para ir para a Europa. Olha só. Então morei em Bruxelas durante 7 meses, onde eu fazia consultoria e auditoria de confederações nacionais europeias. O conceito de empresa júnior, que é basicamente, né, os jovens fazendo consultoria na sua área de estudo com assessoria de professores para aprender na prática, né? Legal. E esse conceito surgiu na França em 67. Olha e aí só. eu fui em 2010, 2011, 2009 a 2011 mais ou menos, eu fiquei engajado nisso, na Confederação Brasileira de Empresas Juniores, trabalhando junto com a Confederação Europeia. E aí morava em Bruxelas e durante a semana a gente fazia auditoria, consultoria para as confederações nacionais. Então eu tinha que ir para Portugal para encontrar com a diretoria de Portugal, Espanha, Itália, Polônia, Alemanha. Então foi muito rico esse momento e ali me ensinou primeiro uma coisa, né? Que é os nossos empreendedores, os nossos jovens, eles são muito capazes e qualificados, tais quais eram os estudantes europeus. Eram A pares. gente não perde em A nada gente pra não eles perdia em lá. nada, só que Legal. a gente tinha uma capacidade de flexibilidade de jogo de cintura muito maior. Então, assim, o que eu notava é que todo mundo que vinha de empresa júnior brasileira já vinha com um gás e um pique, assim, ó, muito mais ligeiro do que o alemão, do que o francês, que eram meio burocratas, assim. E eu, poxa, isso aqui eu não fazia ideia. Eu sempre tinha um pouco daquele negócio do vira-lata, assim. Nós somos terceiro-mundistas e os caras são... Eles são lá, os conhecem, vamos lá aprender com eles. Eu volto, então, ali em 2011 e eu falei, quero empreender. Só que eu não tinha dinheiro na época. Eu tinha, basicamente, pagava meus custos lá em Bruxelas, eu não sobrava dinheiro, né? E aí a melhor forma de empreender sem dinheiro é tu empreender com o dinheiro dos outros. Então eu entrei numa empresa que recém tinha sido aberta, tinha lá 4, 5 funcionários, por um colega um conhecido meu de faculdade. Né? A gente não era contemporâneo, mas era conhecido de vista, assim, de corredor. Que tinha sido também na empresa júnior. E quando eu cheguei lá para fazer entrevista de estágio na época, ele me fez uma proposta para eu, no início, começar como estágio e depois me tornar sócio do negócio. Opa. E ali eu fiquei durante 6, 7 anos. Começamos com esses 4, 5 funcionários. Eu saí do negócio como sócio de uma das 3 empresas num grupo de 70 funcionários. Caramba, olha. Que a gente já tinha participação em 14 estados brasileiros. E o segmento que eu cuidava da parte de marketing comercial era o maior do estado em share. Então a gente conseguiu fazer toda essa... imagina, todo esse pique, a gente chegou a comprar concorrente que tinha problema financeiro, fizemos turnaround, né? Tivemos que lidar com coisas bastante complexas e eu era um moleque, eu tinha, sei lá, 24, 25 anos, né? Aí surge a história das manifestações, eu vejo o Partido Novo começando a crescer, me envolvi, me engajei para ajudar na fundação e aí vem a história de ser candidato. Bom, dali em diante, quando eu entrei na política, eu tive um choque de quem vinha num ritmo muito acelerado, que já tinha tido uma série de experiências bastante incomuns para quem era um jovem naquela época, nesse grau de maturidade ou formação. Né? Quantos tinham ido trabalhar no exterior e lidar com equipes internacionais? Pouquíssima gente vai. Para trabalhar com consultoria e editoria. Quantos montaram um negócio e ajudaram esse negócio a chegar a 70 funcionários, né? Tendo teu sócio majoritário 1 ano e meio, 2 anos a mais de idade que tu, e é tu e ele, sabe? Sim. Então, assim, e depois entrou mais um outro sócio, mas assim, era um negócio extremamente incomum. Num setor ainda mais incomum, que eu lidava com tratamento fitossanitário, controle de pragas urbanas e agrícolas, gestão de energia com resíduos sólidos de madeira, sabe? Eu só tô pensando. Interlocução direta com o poder público. É isso que eu tô falando, só tô pensando aí, o poder público na Exato. orelha. E aí o que eu conto muitas vezes, e vai estar no livro sobre isso, que todo ano a gente tinha que provisionar a caixa da empresa para decidir o que a fiscal ia dizer sobre o muro de contenção dos produtos químicos. Porque a legislação não era clara, então cada ano ela decidia uma coisa. Esse ano a lajota tem que ser assim. Esse ano o muro tem que ser assado. Esse ano o exaustor tá errado. Era mesmo fiscal. Claro. Todo ano voltava e tinha uma regra diferente, né? Então, é enlouquecedor, né? E eu dizia, cara, bom, a empresa lá, o majoritário do negócio era um cara brilhante, eu acho, um dos caras competentíssimos, assim, o Thiago Eichenberg. E o Thiago, ele, certa feita, falou assim, a gente tem que montar uma estrutura de bonificação e resultados para os funcionários. No setor de controle de pragas, nem existia isso. Tivemos que convencer o sindicato de que isso era bom. Bom, aí tu pega todo esse negócio e traz para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. As pessoas, boa parte da Câmara, olhava e dizia assim, moleque ingênuo, não sabe nem o que está fazendo, não conhece a política. Tiraram para Mané. Vamos engolir. Tiraram ele para aqui Mané.
Só E que sozinho ali ainda, né? tiraram pra mané. E com as suas razões, né? Só que rapidamente, em 3, 4 meses, cara, a gente já dominava o regimento. Porque o que acontece? O empreendedor, ele tem uma capacidade grande de adaptação ao ambiente e tudo mais. Eu aprendi o que era resultado dentro do legislativo. Que não era mais a resposta de vendas. Bom, como é que tu consegue trazer parceiros para perto de ti e conseguir aprovar as coisas? Como é que tu consegue ganhar credibilidade e respaldo de outros agentes políticos? Como é que tu entende o cara que tá te sacaneando? O secretário que tá te enrolando? Então, assim, rapidamente começou a adquirir domínio sobre a coisa pública, só que entendendo que existe uma contrapartida de que as coisas não acontecem, demora. Claro. Então tem que lidar com essa frustração da demora. Mas tu também entende que o teu jeito seria o certo, e aí tu encontra esse desafio de imprimir esse ritmo lá dentro. Mas assim, a frustração, a gestão da frustração, me parece que é algo que tem que ser executado permanentemente por quem tem um passado empreendedor e está na gestão pública. Perfeito. Porque a resposta é muito demorada. Eu digo que Legal, a boa. paciência, os teus parâmetros mudam, né? Agora, por exemplo, falando de enchente, eu tenho dado explicação. Qualquer chuva hoje, tu tá apavorado. Até não, já tive mais. Hoje a gente tá conseguimos colocar em ordem, vamos dizer, o sistema. Legal. E a operação hoje ela é bem mais previsível do que ela estava há meses atrás. Mas o principal e pior ponto, eu acho, é ter que dar a explicação de por que as coisas não estão mais avançadas. E eu, até certo ponto, estou satisfeito com o ritmo que chegou. É possível. Exatamente. Talvez é isso. Fez diversos projetos, mas é diverso mesmo. Praticamente todas as casas de bomba, todos os diques, todas as comportas, o muro, o sistema está mapeado. A gente já fez diversas licitações, eram 114 equipamentos no DEMAI que estavam impossível operar. Hoje tem 4 ou 5 que não estão em operação, sabe? Então, quando tu fala isso, as pessoas, entendi. Mas por que essa casa... Por que hoje eu dei uma entrevista sobre a Et Sarandi, por exemplo? Que é uma super estrutura, realmente joga esgoto in natura para dentro do Gravataí há 1 ano. Nossa. Mas ela ficou com 2,5 metros embaixo d'água durante 45 dias. Então, tu tem que fazer projeto, tem que primeiro detectar o que estava errado, fazer projeto, fazer licitação, orçamentação. A empresa tem que brigar ali na licitação, tem que, sabe? Sim. Sempre tem aquilo, uma entra com recurso, vai outro, não teve judicialização, assina o contrato, começa a obra daqui a 2 semanas. Cara, pouco tempo? Pouco. Razoável? Até certo ponto, sim, sabe? Então, a diferença de timing, se tu te acomodar, o teu timing triplica. Mas eu tenho usado uma frase muito assim. A gente não pode atropelar o sistema, senão o sistema vai nos atropelar. Perfeito. Vai cair numa judicialização e nunca mais a gente vai buscar, vai ficar 2, 3 anos, vai ter que voltar atrás, vai ter que, entre aspas, compor, e às vezes a composição não é simples. Sim. 2, 3 empresas, um sindicato, juízo, judiciário, defensoria pública, sabe, Ministério Público, Tribunal de Contas, por que tu revogou a licitação e não manteve, sabe? Tem todos esses trâmites que no privado tu decide. Olha só, eu quero contratar o Fábio, eu quero contratar o Felipe, não tem problema nenhum. Vai lá, contrata, quer pagar o preço, paga. Vou fazendo aqui licença ambiental, correndo em paralelo com o projeto, correndo em paralelo com o orçamento, um pré-projeto, um Excel básico, uma ordem de grandeza e vamos embora. É 100 milhões, ok, é 100 milhões. Não, tu vai ter que orçar, tu vai fazer projeto básico, projeto executivo, orçamentação através do executivo. Não pode pegar uma opinião do engenheiro que vai mais ou menos 100 milhões. Então, para mim, o mais difícil e, ao mesmo tempo, é não perder a inquietude, a inconformidade com o ritmo do público. Se eu me acomodar, isso vai embora, sabe? Daí eu vou entrar do jeito que sempre foi. Então, se manter inconformado, mas, ao mesmo tempo, alerta, né, de que não dá para ser no ritmo privado. Porque se for no ritmo privado, de repente vai ser bem mais demorado do que o privado, porque o sistema como tu disse, o sistema é duro e a gente precisa estar se moldando a como ele opera, entendendo os sindicatos, entendendo tanto patronal quanto de funcionários, entendendo como é que são as composições de forças, porque é todo mundo, os empresários querem porque querem a concessão DEMAI. Não é bem assim. Sim. Por quê? Porque o sistema ele vem sendo feito há 60 anos. O sindicato quer, às vezes sim, às vezes não. Então, tudo isso impacta na tomada de decisão do dia a dia. Então, a gente não pode simplesmente esquecer que estamos numa entidade pública e colocar ritmo privado, porque de repente isso é pior. Sim, tu não desliga as pessoas que não estão produzindo, né? Que numa empresa privada tu faz. Não produz, mais deu. ainda, Vai embora e traz outro. Não é assim, né? Essa adaptação
é um grande diferencial. Quem se adapta e consegue puxar, eu acho que tem bastante gente, a gente conversa bastante, eu e o Camozato, sobre isso. Eu acho que hoje em dia as redes sociais e a informação circulando, acho que a gente tem bem mais atores, agentes públicos operando de forma boa, resiliente, com um viés privado, do que a gente tinha há 5, 6, 7 anos atrás. Eu acho que isso a gente conseguiu mudar. Hoje estava vendo lá de Nova York, lá o governador está lá e vários amigos lá, e tem a Semana do Brasil, RSD e tudo mais. Santa Catarina é um estado que conseguiu ver esse Tem caminho. crescido muito, né? Exatamente, Impressionante. eu digo, Joinville, com né? a, Nem com a se fala que vem secretaria, crescendo. Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria da Fazenda, se a gente conseguir mudar esses dois entes de licenciamento ambiental e complexidade tributária no Rio Grande do Sul, acho que a gente consegue, se tu pegares 4 anos de Sartori, 8 de Leite, 4 de Marquesan e 8 de Melo, a gente tem um espectro aí bem diferente do quando a gente teve Tarso, Olívio, Ponte, Verno, Fortunati, Companhia Limitada. Eu acho que mas a gente precisa colocar mais gente nesse suco público com características privadas, assim. Que legal. E eu vejo, né? Porque eu fui de esquerda toda a minha vida, né? Até até mais de adolescência, 20 e tantos anos. Então eu defendia muito essa coisa da causa social, do dinheiro do empresário, investimento, era todo aquele discurso que vocês estão cansados de ouvir. Só que até porque eu também comecei a ler, comecei a ver um outro lado de fazer a mesma coisa que eu queria, que era, pô, ajudar os pobres, pessoas que mais precisam e tal. Só que eu entendi que existia um jeito certo na minha cabeça. Então, eu vejo quanto isso mudou e vocês estão sendo também esse, talvez, para-choque e também a motivação de novos empreendedores irem para esse outro lado da mesa, né? De entrar pro lado público para mudar de dentro para fora, né? É que eu acho que no fim do dia, Fábio, os dois lados, vou tratar Um precisa do outro, né? Vou tratar do debate honesto aqui, tá? Mas um debate honesto, tanto o cidadão que é de esquerda quanto de direita querem a mesma coisa. É isso. Querem o progresso social, querem o progresso econômico, querem que todo mundo viva melhor, viva bem, tenha mais riqueza, mais condições, né? A divergência é sobre os meios para chegar lá, né? Perfeito. Eu acho que a esquerda tem muito mais um discurso emocional, né, sobre a importância de ter empatia, e ela ignora um pouco a agenda pragmática de execução. Que eu sentia, exatamente isso. E a direita se foca muito mais no que precisa ser feito e ignora um pouco o discurso mais empático, né? Então parece que é só que e aí a direita acaba produzindo mais resultados, mas acaba falando menos, criando menos conexão emocional. E a esquerda cria muita conexão emocional, mas não entrega o resultado, né? Então, de certa forma, né, pô, o ideal seria a gente conseguir pegar um pouco mais o discurso emocional e ao mesmo tempo juntar com os resultados. E aí a provocação que eu tenho para mim hoje que é a seguinte: a gente precisa engajar cada vez mais boas lideranças que estão no setor privado para que participem ou colaborem com o setor público, porque existe um mato alto aí de melhorias, né? Qualquer facão desbastado ali, tu tem muito a evoluir em termos de entrega, de resultado, de qualidade. Só que, em geral, o setor privado teve muito distante. E se nós temos bons empreendedores no Brasil, e nós temos histórias de N excelentes empresários, empreendedores e tudo mais, me parece que a gente tem uma grande oportunidade de ter também, de ser um país que forma grandes líderes públicos, gestores públicos. Só que a gente ainda está engatinhando nesse negócio, né? Hoje eu tenho um palpite de que é muito mais difícil tu ser um gestor público de excelência do que ser um empreendedor de excelência. Porque o cenário é bem mais complexo de navegar em todos esses temas que são especialmente soft skills que são exigidas. Sim, que é conseguir lidar com um sistema que está lá e não vai ser retirado de lá. Sim, é isso que eu falei antes, né? Como é que tu motiva uma equipe do DEMAI, no teu caso, sendo que, cara, é a equipe que tu tem, não tem como mudar. Sem ter os incentivos que no privado tu usa de forma... Cara, um gerente de tratamento de água, por exemplo, que ele trata, sei lá, a água de 600 mil pessoas, ganha a mesma coisa que um gerente de suprimentos, cara, de um departamento numa distrital do DEMAI, por exemplo. Porque eles têm a mesma FG, eles entraram no mesmo concurso. Então, os incentivos para... Imagina a responsabilidade do outro. Então, essa é a grande... Como tu motivar, como tu extrair o melhor do ser humano sem poder escolher o ser humano.
Esse para mim é o grande... Por isso vocês estão de o parabéns. Dia a dia do DEMAI é um pouco assim. Na secretaria eu não tinha isso. Sim. Porque eu tinha um núcleo duro, que era a turma que, vamos dizer, operava a secretaria junto comigo. Era uma secretaria bem menor, com, sei lá, 80 servidores, sendo 20, 30 em cargos em comissão. Caraca. Hoje no DEMAI eu tenho 1.100, 1.050 servidores, 300 temporários, que são praticamente igual a servidores, e 50 comissionados. Então a proporção é bem diferente. Sim. Então eu tenho que lidar com isso o dia todo. Não, vocês estão aprendendo muito, na verdade, né? E aí, para quem está nos ouvindo, que é empresário, que tem uma empresa que vive a realidade do setor privado, o que eu gosto de botar assim para a pessoa se sentir na pele. Imagine você gerir o seu negócio sem ter autonomia decisória sobre todos os aspectos do seu negócio. Tendo que tomar as decisões da empresa, compartilhando ela com teus funcionários, com teus clientes, com teus fornecedores, com a justiça, com o sindicato e ainda com a imprensa. Eu já falei aqui, cara. Eu já entrei em falência. Olha a complexidade. E tu tem que fazer a empresa dar certo. Claro. Como é que tu consegue fazer? E Olha dá lucro. a dificuldade que é. Então, assim, o bom gestor público, quando tu consegue formar isso aí, ele tem um valor enorme. Sim. Eu tenho certeza que um cara que é bem sucedido na gestão pública certamente será bem sucedido no setor privado. Que legal. Sendo que a gente já tem aquela máxima de que o cara que dá certo no Brasil já dá certo em qualquer lugar do mundo, né? Então imagina só. Que legal. Vai ser um papo aí daqui a pouco lá na frente, hein? Pô. Mas, pessoal, eu sei que a agenda de vocês é corrida, né? E eu sei que não é só a agenda de vocês, mas é a agenda dos gaúchos, a agenda do Porto Alegrense. Não quero tirar esse tempo, né? Porque eu sei que vocês já têm reuniões aqui em seguida. Mas eu queria que vocês trouxessem uma mensagem final, assim, né? Para quem daqui a pouco tá nessa dúvida, seja se quer trocar de público para privado, privado para público, ou, né, de carreira mesmo que seja, sobre a decisão de vocês. Vocês se arrependem, não? E também, se quiserem já em um minuto aí trazer o que é essa linha de chegada para vocês, no que vocês estão fazendo hoje, querem voltar, não, é seguir nessa carreira, tragam aí pra gente fazer esse fechamento. Bom, o que eu diria assim, ó, vale a pena. Acho que as entregas são muito interessantes, sabe? A satisfação de chegar no final do dia, acho que tem vários dias que são complexos e dias um pouco menos, mas a entrega no fim do dia, todo o trabalho que eu fiz com uma equipe maravilhosa na Secretaria de Desenvolvimento, no Quarto Distrito e agora no DEMAI, tem dias que são muito bacanas, chegar em casa e transformar a cidade, transformar um estado, sabe? Colocar Porto Alegre de novo num mapa super interessante. Então, assim, ó... O South Summit, né, que a gente teve depois da enchente, agora no mesmo lugar, incrível, né? Os louros, vamos dizer, colhidos no setor privado são muito sedutores, mas o do público tem um quê de tu tá impactando bem mais gente de uma forma muito verdadeira. Então isso é uma coisa que me motiva bastante, e dizer que tem oportunidade, dá para ganhar dinheiro relativamente bem, dá para sobreviver bem e dá para aprender muito no setor público. Então, quem tiver disponível e afim de aprender coisas novas, se envolva. Boa, boa, boa. E até quando vai a tua vida aí no público? Tá indo. Até o prefeito querer. Agora eu tenho um chefe que é o prefeito da cidade. Se ele quiser que eu continue, eu tenho mais 3 anos e 7 meses. Boa, boa. Que bom. Porto Alegre agradece. Eu também não me arrependo. Aliás, recomendo. Acho que a forma com que eu encaro esse trabalho no setor público, especialmente numa posição política, né? Ela é uma espécie de trabalho voluntário, como se estivesse trabalhando no terceiro setor, tá? É óbvio que eu sou bem remunerado por isso, né? Também ninguém fica rico na política, a não ser que faça bobagem, mas não dá para dizer que tu está fazendo algum tipo de voto de pobreza, né? Isso seria uma hipocrisia gigantesca. Mas, assim, o que eu quero dizer é que tu tem uma missão, que é uma missão social, né? Tu tá trabalhando com a expectativa, com os sonhos, com a motivação, desmotivação, com muitas vezes o desejo de permanecer ou não na cidade, no estado, no país, de tantas pessoas que daqui a pouco não tem a disposição, a visão ou o interesse de estar ali. Quantos talentos não foram embora, né? Entendeu? Então, assim, de certa forma, por isso que eu falo que é uma espécie de serviço social ou de trabalho voluntário de terceiro setor, porque tu tá engajado numa missão, num propósito, né? E por isso é muito interessante, é muito legal, é bacana. Acho que tem um prestígio social bacana se tu faz um bom trabalho, as pessoas te reconhecem, isso também é gratificante.
até mesmo pro ego da pessoa, né? Pra quem é mais negócio. Faz parte também, fazer, né? Também faz parte, porque querendo ou não, faz parte pra um lado e pro outro, né? Porque tu também é xingado muitas vezes. Claro. Tem, Dependendo do porquê, até porque é tu dá a elogio, cara, né? Eu tu sou dá a cara, várias vezes. tu dá a cara pra tomar o tapa, mas tu também dá a cara pra receber um elogio, né? Legal. E saber que isso faz parte também é do jogo, né? Então, assim, eu incentivo muito que todo mundo separe algum momento da sua vida pra se dedicar a participar em alguma medida, sabe? Porque eu acho que tu vai aprender muito sobre o outro lado do balcão, vai conseguir dar uma contribuição, vai ajudar a tua comunidade em alguma medida, nem que seja pra olhar e dizer não gostei, mas poder ser uma pessoa mais bem informada sobre o que acontece lá pra disseminar isso ali fora. Ou pra ser mais crítico e um cidadão mais atento na hora de cobrar quem tá lá. Né? Acho que tudo isso enriquece muito a sociedade. Vocês vão mudando o entorno de vocês também e assim vai Com indo, certeza. E, de novo, eu acho que o Brasil está onde está por uma omissão durante muitas décadas do setor que constrói e paga a conta desse país, que é o setor produtivo, que se omitiu de participar. Né? Legal. Por as diversas razões que se tenha, mas existe um grande abismo que nós precisamos preencher. E na medida que a gente preenche esse abismo, que aproxima, a qualidade de vida e a gestão pública melhora. Maravilhoso, pessoal. Agradeço vocês, né, por essa aula aqui de reflexão, mudança, de coragem, né? Se eu não conhecesse vocês, eu diria, cara, não pode ser que esses caras não tenham cabelo branco e trabalham tanto assim. Porque, olha, eu sei que vocês trabalham, se dedicam e cuidam da saúde também, né? Que eu sei que Vicente também, Camozato, né? Tem todos esses cuidados. Eu sou como salada, né? Então, Eu não sou corredor. já é algo, né? Nós temos um maratonista aqui do Isso, lado. Aqui tá falando de um triatleta, Ironman. É isso aí. Eu não me comparo. Em né? breve ele vai estar na linha de chegada dele aí, De correndo. Iron comigo é só o talher que é de Iron, né? Bom, mas já tá no começo. Não. Mas agradeço mesmo vocês, Valeu. obrigado por terem aceitado e Valeu, compartilhado com o pessoal de casa. Tenho certeza que provocaram muitas reflexões. Então, pessoal, obrigado por terem assistido, obrigado por terem ficado até aqui, né, nesse momento com a gente. Agradecendo mais uma vez a presença dos nossos entrevistados e continuem com a gente pelo YouTube, no Spotify também. E, mais uma vez, muito obrigado para vocês aí. Valeu. Valeu. Obrigado. Isso aí. Valeu.